Tudo bem, pessoal? Vou tentar ser rápido e prático. Primeira pergunta, que muitos físicos e químicos não respondem. Como que uma corrente contínua, né, uma eletricidade passando aqui, ela consegue acender a luz, claro, por aquecimento, por atrito, mas gera uma luz visível frequenciada, né? Frequência é intervalo pulsionado na escala de terahertz. Seja uma luz incandescente, 110, 220 ou até mesmo de corrente contínua, né? De uma bateria de 12 volts. Aqui só está um exemplo só. Por que que isso acontece? É isso que eu vou explicar agora. Como a luz funciona, um pouco da geometria do eletromagnetismo e como isso funciona sem precisar entender fórmula matemática, porque antes da fórmula vem a geometria. Então, o primeiro encarte que eu tenho do curso é esse daqui, e eu vou falar um pouco dele. Os outros, vou falar brevemente em outros vídeos, claro que não vou explicar tudo, mas a pessoa vai ter uma boa noção do que é a geometria sagrada e como ela trabalha na sequência de Fibonacci e binária com os números sagrados correspondendo o torus com a estrela tetaédrica, tá bom? Só mostrando os encartes rapidinho. Não, como eu falei, não vou abordar tudo aqui e também não vai ser explicado. Nos próximos vídeos eu dou uma rápida pincelada, tá ok? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, a energia, ela sempre quando vai adiante, ela vai a horário. Isso daí é uma lei. Então, dentre a consciência suprema, ela podia escolher uma rotação anti-horário, mas não, entre duas escolhas foi escolhida uma. Para isso tem que ter uma consciência. E para ter essa consciência, teve que tomar uma decisão. Então aí já é uma prova de um design inteligente. Entre duas escolhas, precisou de uma. Então a energia ela flui horário. A gente está acostumado na escola a ver em vários cursos, eletrônica, química, né, uma onda senoidal correspondendo à onda eletromagnética de radiação, de comprimento de onda, amplitude, né, como se fosse uma cobrinha, né, para simplificar. Mas na verdade não é bem assim que acontece. O fluxo ele é horário, só que ele está intervalado em toros, em pulsos. Aqui está comprimento da onda, o campo elétrico, que corresponde ao campo mais externo, de emissão, de indução eletromagnética, e o campo magnético, de atração, tanto no polo sul como no polo norte. E a direção é essa mesmo, o sul, o norte para baixo e o sul para cima. Um outro vídeo talvez eu explique por que você olha nos desenhos, as linhas de campo de força saem do norte e entra no sul. E aqui sentido adiante em rotação horária, como eu falei. Eletromagnetismo e vida, a geometria sagrada. Isso daqui faz parte do curso a Perfeita Ordem. E eu vou tentar ser breve, né? Para a aula não ficar comprida, o vídeo não ficar comprido. Ok? Então vamos explicar isso daqui. Antes de tudo, é mais importante entender o que é um spin de elétron. Spin é rotação, tá? Mas por que você vê em uma imagem, eu vou colocar a imagem aí no vídeo, um elétron para cá e outro para cá, né? E rodando. As pessoas não explicam, mas simbolizando, isso daqui não está no curso, é só um aparato para explicar melhor a situação. O que está no curso é o torus com a estrela tetaédrica e os encartes. O spin do elétron. Bom, o spin do elétron você não vai ver assim nas imagens do livro. Você vê um para cima e um para baixo. Bom, aí você vê que é uma rotação assim e outra assim. Bom, aí você já entende que o eletromagnetismo ele conecta em rotações iguais, tá ok? Se você tentar, eu estou rodando o mesmo giro, ó, tá vendo que tá horário, esse aqui tá horário, e aquilo que eu falei, toda a energia ela sempre caminha horária. Só que esse aqui eu estou fazendo assim e esse eu estou fazendo assim. Se eu tentar conectar aqui, ó, fica a rotação anti-horário, ó, quer dizer, ao contrário, uma para cá e a outra para lá. Eu preciso, ó, virar, tá vendo que eu estou rodando no mesmo lado da seta, que é a seta horário. Eu preciso girar no mesmo sentido para haver conexão. Só que nada está grudado, porque existe na natureza uma força de transmissão e algo está puxando, uma força de recepção.
É o caso, que eu poderia explicar melhor, de uma bateria. Uma bateria carregada, ela está em desequilíbrio, né? Aqui eu tenho que ver qual que é o polo positivo e negativo, que é o polo positivo. Então, normalmente entrou mais energias aqui, recebidas pelos íons, e saiu energia daqui. Então ela entrou em desequilíbrio. E existe um alinhamento geométrico, que eu não vou abordar aqui para não complexar, aqui dentro. Tanto é que se eu pegar o positivo daqui e tentar ligar no negativo de uma outra bateria que tiver aqui, não tem uma diferença de potencial, uma DDP. Ela precisa estar unida, junta. Então aqui, para carregar, precisa de uma energia maior, no caso 9 volts, você pode carregar com 10, 12, né? Respeitando um pouco a corrente e a tensão, né? Corrente e amperagem é quantidade. Tensão e ou voltagem é velocidade, só para deixar claro. Então a bateria ela está em desequilíbrio quando ela está carregada, certo? Isso porque tem um fluxo também de gerador puxando o elétron de um lado e emitindo aqui para carregar ela. Depois que carregou, ela está em desequilíbrio, então a energia tende a voltar para cá, mas tem uma força de emissão e também tem uma força de recepção, ou seja, seria uma força de transmissão e uma força de recepção. Tudo bem, a gente entendeu que a eletricidade sai de um ponto para outro, mas agora aquela pergunta, como a luz acende em escala de terahertz, isso daqui não é um oscilador, isso daqui não é um gerador de frequência. E é isso que eu vou responder agora, usando este outro aparato para facilitar a explicação, ok? Então vamos lá, vamos começar. Vou pegar aqui, isso daqui, dentro de uma malha de fio, né, no caso tungstênio, que é fino, os elétrons eles estão arranjados de forma cristalina, certo? Então, usando como exemplo um plano horizontal, então você tem uma energia vindo por aqui, né? Horizontal, no fio. Apesar disso aqui estar em plano horizontal, a energia ela está rotacionando assim, ó, tá vindo assim, tá bom? O que acontece? Ela vai pulsionar aqui, mas dentro da malha cristalina tem vários elétrons arranjados, né? A propósito, no fio ele sempre emite radiação, sempre tá, você consegue, né? Ele até deflete uma bússola, então ele sempre está emitindo radiação. Mas na luz visível é maior porque o filamento é menor, a velocidade é maior, né, a quantidade de amperes para conseguir o fio entregar, mas principalmente a velocidade de atrito. Então, dentro da malha eu chamo de lei de atrito geometrizado, né, para tentar simplificar e dar um nome. Então essa lei de atrito, numa malha cristalina dentro de uma lâmpada tungstênio, isso serve para outros exemplos, mas vamos focar aqui. Quando a energia é pulsionada assim e ela encontra algum elétron aqui desse lado, por exemplo, né, no lado esquerdo, desculpa, lado direito, ela começa a fazer um vórtice, né? Só que não é ela fazendo um vórtice e ficar por isso mesmo. Normalmente tem um outro elétron aqui, né? Vou dar esse exemplo. Então tem esse elétron aqui e a energia está vindo aqui. Eu só coloquei isso aqui para facilitar. Aí ela vem aqui, ó, e começa a fazer um vórtice aqui. Tudo que é horário, ela funila. Então do plano que estava horizontal dos elétrons, ela começa a pegar uma angulação de 90 graus. Entendeu? Então, ela vem aqui, né, girando aqui, ela entra aqui, só que como aqui tem um outro emaranhado cristalino de elétron, ela vai embicar com esse e vai querer ir para lá. Só que nessa ela desvia a força e começa a funilar, certo? Então ela começa a entrar anti-horário. Horário. Isso faz uma deflexão do eletromagnetismo, né? Então ele começa a pegar uma direção exata e começa a espalhar. Só que isso daqui ele vai interagindo também com
com os átomos do ar e tal, e cria a luz visível que a gente vê. Isso é uma emissão rotacional horária de 90 graus para baixo. Mas se tivesse, de repente, virando aqui, ó, uma conexão do outro lado, seria ao contrário. Eu não inverti a seta, tá? A seta está na mesma posição, não inverti nada. Então, aqui a luz entraria e ela faria o mesmo processo, só que está saindo para fora. Então ela está fazendo um anti-horário. Anti-horário, ela está subindo. Ela está vindo aqui em grau de 90 graus, emergindo para cima. Então você tem uma lei de 90 graus incidindo para baixo e emergindo para cima. Claro, aqui nesse exemplo. Então ela vem aqui, e se tiver do mesmo jeito que tiver um outro emaranhado de átomo, ela tem uma repulsão e ela começa a a subir anti-horário, né? Então, é isso que acontece com a luz. Por que ela entra em escala pulsionada de terahertz? Existem esses pulsos de vórtices alimentando e extraindo, alimentando e extraindo, né? Tanto para cima, aqui no caso da mesa, para cima ou para baixo. E isso cria a luz visível, certo? Aqui está um exemplo do torus, né? E mais tarde eu posso até falar sobre ele. Ele tem uma curva, mas como ele entra em X, por isso que quando você coloca ali malha de ferro, você nunca vê isso, tanto em cima quanto embaixo. Ele tem uma interação, pode-se dizer, destrutiva, né? Da energia. Então parece que tem um alinhamento, mas na verdade o torus tem isso. Eu posso falar muito mais sobre ele, mas eu queria mais revelar o que é o spin e como a luz trabalha e o que é a radiação eletromagnética, principalmente como ela entra na escala de frequência em terahertz, ok? Outra coisa importante, mas o ímã, se ele funciona assim, não é só deixar algo perto e já que ele está tudo movimentando, ele movimenta para ele tem um fluxo para ele. Quando você precisa transmitir essa energia para algo, principalmente, igual eu falei, em malhas cristalinas, como ferro, ionizações, né? Por exemplo, uma bobina de cobre, né? Um exemplo. Ele vai transmitir essa energia para o fio de cobre quando você coloca movimento nele, porque daí ele tem o sentido da rotação. Quando você começa movimento, a indução de rotação dele passa para outros materiais. Então, o torus é como se fosse uma chave catraca, vamos dizer assim. Ele é um ordenador de energia, né? Ele está parado, mas se algo passa sobre ele, ele acaba aproveitando esse movimento para direcionar. A gente sabe que uma luz que passa em um campo magnético, ela é curvada. Por quê? Porque está tendo um movimento ali e ele é como se fosse um direcionador, ele é como se fosse uma chave catraca. Só para deixar claro. Bom, tentei ser rápido para o vídeo não ficar comprido e claro que acaba ficando, mas é isso aí. Mais para frente, né, logo mais eu falarei mais sobre o curso, mas o curso está pronto, é só por encomenda, porque demora muito tempo para produzir, né, e é muito acabamento, pintura, enfim. Outro vídeo eu explico mais sobre tudo isso e também sobre a estrela tataédrica. Espero ter ajudado, obrigado aos que estão inscritos no canal, nas páginas, fiquem com Deus e realmente ciência e religião podem ser unidas sim, e vocês verão, e é entender para ver. Um forte abraço, obrigado.